Tarde, rapaziada. Pois é, aqui está o Celção, que vocês já conhecem lá da biblioteca da Escola João Clímaco. E hoje eu gostaria de falar alguma coisa a respeito de filosofia. Olha, a filosofia é uma coisa assim muito comentada hoje em dia. Nós temos a filosofia dentro da disciplina escolar, nós temos nas universidades, os livros que a gente lê. Enfim, a filosofia está no nosso dia a dia, mas a filosofia muitas vezes está assim sendo colocada apenas como uma disciplina escolar. Nem sempre foi assim. É claro que filosofia, quando a gente fala em filosofia, nós vamos lembrar de Sócrates, Platão, Aristóteles, aqueles caras, os monstros da filosofia, aqueles caras que realmente deram ali o pontapé inicial na filosofia ocidental. Bom lembrar que não existe só filosofia ocidental. É que é claro, né, a visão eurocêntrica do mundo, onde a Europa como centro irradiador do conhecimento, como centro irradiador da política, nós enxergamos assim que a Europa tem essa tendência de acreditar que apenas o lado dela é o mais certo. Mas a gente sabe que existem filosofias maravilhosas, como a filosofia indiana, como a filosofia chinesa, a muçulmana. A filosofia ela tem um ramo muito grande. Mas nós vamos falar hoje da filosofia ocidental, certo? E nós vamos colocar nesse seguinte, gente. Muitas vezes as pessoas acham que filosofia é apenas uma maneira de você refletir, de você ter um pensamento mais aprofundado a respeito das coisas, de você se tornar um sujeito crítico, como se é muito comum falar nas escolas, nos lugares onde a gente ouve a palavra filosofia. E não está errado. A filosofia é uma maneira de você ter criticidade, de você começar a perceber o mundo com outros olhos, de você entender que a vida não é apenas aquilo que se mostra. Existem assim entrelinhas que nós precisamos perceber. Mas, no entanto, eu gostaria de colocar a filosofia de um outro ponto de vista também, que era muito comum naquela época lá dos gregos antigos, que começaram a pensar o mundo através do conhecimento, através do raciocínio, porque nós entendemos que antes da filosofia existia a mitologia. A mitologia ela explicava o mundo através dos contos, dos mitos. Não que os mitos sejam contos de fadas, sejam apenas, vamos dizer, realizações da mente humana. Não. Os mitos, eles tinham uma verdade subjacente escondida neles. Eles explicavam a realidade, mas de forma fantasiosa. Não estavam errados. Eles são uma maneira importante de explicar o mundo. No entanto, a filosofia ela nasce como uma tentativa de superar e transcender essa visão mitológica, essa visão religiosa da criação do mundo, do sentido da vida, da salvação. E a filosofia, então, ela não é apenas uma disciplina escolar, ela não é apenas uma disciplina das universidades. Os gregos enxergavam a disciplina como uma teoria. E o que é a teoria? Theo, Deus, uma coisa divina, algo divino, uma explicação divina do que? Da vida, do mundo. Então, assim, a teoria ela procura explicar, dizer o sentido das coisas. Depois nós temos, dentro da filosofia, nós temos a teoria, então, a explicação do mundo. Nós temos também a sabedoria, a busca da sabedoria. Então, assim, a filosofia ela procura explicar o mundo, dar uma teoria para o mundo, mas também ela busca uma sabedoria do mundo. Como viver de forma sábia neste mundo? Como viver de maneira prudente, de uma maneira sensata, com bom senso, compreendendo racionalmente as situações que estão no dia a dia com a gente. Mas além da teoria, dessa explicação do mundo, do que é o mundo e dessa tentativa de buscar como viver bem neste mundo que eu estou entendendo